Eu estou com o Fernando Godinho, que é nematologista, e claro que nós vamos falar um pouquinho dessa praga que não parou de incomodar. Fernando, já tem alguns anos que a gente fala dos nematóides, que a gente já vê tanta pesquisa sobre eles. Continuam sendo preocupações para os produtores? Com certeza, ainda continua sendo uma das grandes preocupações para os produtores, principalmente para os sojicultores. Você falou já da soja, daqui a pouquinho a gente explora um pouco mais dentro da soja, mas tem assim algumas culturas mais problemáticas com o aparecimento do nematóide? Sim, o nematóide ele não é exclusivo de uma única cultura. O nematóide afeta praticamente todas as culturas de interesse agrícola. Então isso é um dos grandes problemas que nós temos. Então as principais culturas de interesse econômico que nós temos hoje, sendo elas anuais ou perenes, são afetadas pelos nematóides. Então soja, milho, algodão, girassol, feijão e assim por diante, todas elas são afetadas pelos nematóides. Da mesma forma, as culturas perenes, se a gente colocar os citros, uva e assim por diante, todas elas podem ser acometidas por esse patógeno. Bom, eu já queria começar mesmo por essa ponta aí. As culturas de ciclo mais alongado, além dos citros ali, a fruticultura de um modo geral, o café, a cana, o eucalipto. É mais trabalhoso ter um manejo contra nematóides nessas culturas ou nas outras que tem um ciclo mais curto, que eu vou remover, que eu vou colocar uma outra cultura no lugar, que eu tenho uma rotação? Sim. Quando você tem uma cultura de ciclo anual, você consegue retirar essa cultura e entrar com uma intervenção, inclusive com uma rotação de culturas, um tratamento ou uma cultivar resistente. Quando a gente parte para culturas perenes, o manejo tem que ser de forma diferenciada. Essas culturas nós não podemos retirá-las do campo, elas vão permanecer no campo por um longo período de tempo e isso dificulta um pouquinho o manejo quando a gente pensa na eliminação daquela cultura de interesse principal ou na redução drástica da população do nematóide. Então a gente acaba tendo que conviver com aquele patógeno, reduzindo os índices populacionais para evitar ou reduzir os danos à cultura principal ali de interesse econômico na área. Se a gente for falar de eucalipto e tudo, a gente tem uma visão, mas e na pastagem? É o mesmo procedimento ou a pastagem ela está, vamos dizer assim, isenta do nematóide? Não, nós temos também nematóides que afetam pastagem, só que se a gente for pegar os índices, os fatores de reprodução que nós temos ainda, principalmente porque as principais culturas que são utilizadas como forrageira, se a gente for pegar a braquiária, esses fatores de reprodução ainda são baixos quando a gente pega alguns nematóides específicos. Então, se a gente for colocar as culturas anuais, os cereais, por exemplo, de uma forma geral, eles ainda, os danos são maiores quando comparados com os danos causados às pastagens, por exemplo. E lá nas culturas anuais, quais são as melhores alternativas, os melhores manejos ou um conjunto de ferramentas? Porque hoje se fala muito nessa questão do manejo integrado, que não se tem uma ação, mas tem um conjunto de ações. Sim, para nematóide nós nunca podemos falar em uma única estratégia de manejo, né? A primeira coisa, nós temos que evitar a entrada muitas vezes desse patógeno na área. A gente tem que começar com medidas, né, muitas vezes que antecedem a implantação da lavoura na área. Mas a partir do momento que a gente tem a presença desse nematóide, uma série de estratégias podem ser adotadas. Dentre elas, nós podemos fazer a utilização, por exemplo, de plantas de cobertura, que podem ser utilizadas na entrelinhas dessas culturas anuais. Nós podemos fazer o controle de plantas daninhas, que é muito interessante, porque muitas vezes eles mantêm um fator de multiplicação, a multiplicação desse nematóide na área. Nós podemos também fazer a utilização de uma série de estratégias de manejo, tanto químico como biológico. Nós já temos alguns produtos disponíveis no mercado também para essas culturas. Então, só para a gente confirmar aqui, o nematóide é aquela praga que ela não se locomove no solo, ela vai ficar ali, por isso as reboleiras e tudo. Aquela estratégia de ter um cuidado para não levar de um talhão para o outro, especialmente quando está logo no início? Com certeza. O nematóide se locomove muito pouco durante seu ciclo de vida, locomoção própria. Só que ele é facilmente levado de uma área para outra por equipamentos ou implementos agrícolas contaminados
contaminados ou mesmo por água de enxurrada e assim por diante. Então a gente evitar ou tomar o cuidado para manusear esses equipamentos, esses implementos agrícolas, para evitar que esse patógeno saia de uma área contaminada para uma área que não tem a sua presença, é de extrema importância para a gente evitar que esse patógeno se alastre pela nossa propriedade. O manejo biológico, hoje ele chega com eficiência para fazer para o produtor ter esse cuidado, para ter esse controle? Olha, o manejo biológico eu falo que é a solução não só para o controle de nematóides, a gente está vendo que o manejo biológico hoje tem se destacado em diversas áreas. O porquê da importância desse manejo biológico, né? O controle biológico, ele é um controle sustentável e que você consegue ter uma sobrevida maior no campo. A única coisa que nós temos que ter em mente é que ele não vai ter uma ação de choque muitas vezes quando a gente espera para um controle químico. Só que a gente tem uma série de patógenos, como fungo e bactérias, que têm ação direta sobre o nematóide, como parasita de ovos, ou também a ação que pode agir de forma, induzindo resistência nas plantas e tendo uma eficiência muito significativa na redução da população desses patógenos. Nós poderíamos dizer que o manejo biológico, ele vem como aquele tratamento homeopático que o ser humano faz mesmo, que ele tem que fazer aquele tratamento, é quase que preventivo e manter um tratamento por um período mais alongado, que vai ser mais saudável, porém é mais alongado. Sim, só que você já consegue ver no primeiro ano, você já consegue ver muitas vezes a redução. Muitas vezes o interessante é porque o produtor acha que não há necessidade, uma vez que ele colocou aquele patógeno, sendo fungo ou a bactéria, que não há necessidade de a gente colocar aquele patógeno novamente no solo, que por si só ele vai permanecer. As condições que nós temos no Brasil de adversidade, principalmente por altas temperaturas, que redução de precipitação, isso prejudica o desenvolvimento desses patógenos, principalmente na entre-safra. Então, há necessidade da gente sempre fazer a inoculação ou a introdução novamente desses produtos no solo, desses agentes de controle biológico. Então, quer dizer, é mais fácil, às vezes, os patógenos maléficos ali, os patógenos se multiplicam mais facilmente, ou pelo menos que o produtor vai sentir, do que aqueles inseridos por ele, que são os benéficos. Sim, com certeza. E os nematóides, por exemplo, eles conseguem se multiplicar muito facilmente em plantas daninhas, sem contar que muitos têm estruturas de resistência e que permanece de uma safra para outra. Agora, a gente também sabe que os nematóides, eles não são iguais, não são ali, tem um nematóide na minha área, tem um na sua e vamos fazer o mesmo tratamento. Para fazer o diagnóstico correto, qual é a estratégia? Isso é de fundamental importância. Nós não podemos tratar nematóides como uma praga geral, uma praga comum. Primeira coisa que nós precisamos identificar é qual espécie que a gente tem na área. A partir da espécie que nós temos, que nós vamos traçar uma estratégia de manejo. Para isso, nós temos que ter uma coleta de solo muito bem realizada, principalmente na época que antecede, por exemplo, se for uma cultura anual, uma época que antecede a floração, evitar coletar na entre-safra, porque a gente não pode encontrar uma população considerável desse nematóide no solo, ou pode mascarar os resultados. E além disso, eu sempre recomendo que seja enviado essas amostras para laboratórios que tenha um nematologista à frente desse laboratório, que é de extrema importância para a identificação da espécie. Não é qualquer pessoa que consegue identificar uma espécie de nematóide. Então, quer dizer, além de fazer a coleta muito adequadamente, de amostras variadas, pontos estratégicos para essa amostra, no período adequado, é importante saber que no laboratório tenha um nematologista, porque senão ele pode analisar tudo, exceto o nematóide. O nematóide. Isso é um grande problema que nós temos, principalmente alguns laudos errôneos com relação a espécies que não existem no país, a gente já viu alguns laudos, ou espécies que não estão presentes na área, que estão sendo indicadas nos laudos. Então, tomar muito cuidado. Como eu falo, sempre ter uma pessoa capacitada à frente desse laboratório para fazer a identificação da espécie. É um método tradicional que a gente tem que levar esse nematóide ao microscópio e identificar pela morfologia qual seria a espécie.
E tem ali a questão de raça também, isso se modifica ou daí dentro da espécie já vem com, vamos dizer assim, com a mesma dose, com o mesmo remedinho para ele? Para a gente, o principal, tem uma espécie de nematóide que a gente fala muito a respeito de raça, que é o nematóide de cisto. Para ele, a gente tem cerca de 16 espécies de raças descritas, né? Então, para esse nematóide, é muito importante você identificar qual a raça que se tem presente na área, porque todo manejo pautado em resistência genética, quando você vai empregar cultivares resistentes, essa resistência ela é determinada às raças. A gente não tem resistência a todas as raças do patógeno. Então você precisa saber qual raça você tem presente na área, para a partir daí você conseguir elencar uma cultivar, por exemplo, de soja, que tenha resistência àquela raça que você tem na sua área. A gente sabe que o produtor ele está cada dia mais profissional, ele tem acompanhamento técnico, mas é sempre importante a gente estar relembrando, porque ele vai fazer uma rotação de cultura e num determinado momento ele resolve colocar uma crotalária. Tem a crotalária ali que ela não tenha, que ela é resistente ao nematóide. Mas aí é uma área que eu tenho uma incidência de mofo branco. Dá para conciliar, dá para ele criar estratégias, que a gente sabe que tem algumas crotalárias, pelo menos, que elas são a mãe e o pai do mofo branco. Tem ali as estratégias para fazer a rotação de cultura e não ter um dano muito grave também? Com certeza. É o que eu sempre falo, a gente tem que conhecer o histórico da área, porque a crotalária não é a solução para tudo. Para nematóide é excelente, principalmente quando a gente se fala nas principais espécies, né? Só que nós temos outras estratégias de manejo que são muito interessantes, que podem ser utilizadas, inclusive que conciliam com o manejo, por exemplo, do mofo branco. Hoje, a utilização da braquiária, mesmo a gente sabendo que ela tem fator de reprodução, por exemplo, para o pratilencos, que é o nematóide das lesões radiculares, o fator de reprodução fica em torno de 2 a 3, mas ainda tem sido uma estratégia, é o fator baixo, e ainda tem sido uma estratégia de manejo muito interessante, principalmente em áreas que você tem a presença de mofo branco. Porque é sabido que a rotação com a braquiária é um fator muito interessante de redução, inclusive, né, dos propágulos da esclerotínia. Bom, o assunto não termina porque é gostoso falar de mofo branco, aliás, falar de mofo branco também, mas nos nematóides, que a amplitude da praga é muito grande. E aqui, só para a gente finalizar, e ele se comporta diferente em regiões distintas? Isso é o mais interessante. O nematóide ele não se comporta da mesma forma de uma região para outra ou de um tipo de solo para outro. Se a gente for analisar o nematóide a nível de Brasil, se a gente for pegar, por exemplo, as populações que nós temos no centro-oeste, as populações que a gente encontra no sul, no sudeste, elas têm agressividade e comportamento completamente distintos. O percentual de argila no solo é um fator muito interessante. Hoje a gente vê que alguns nematóides, como das lesões radiculares que eu citei, ele é muito mais agressivo em solos onde se tem uma textura arenosa. Então, com a introdução dos sistemas de cultivo, principalmente no centro-oeste brasileiro, a gente teve a introdução de solos mais arenosos e por isso a gente hoje vê grandes áreas sendo acometidas por esse nematóide, tendo grandes prejuízos. E o nematóide, a gente sabe que ele está presente em todo o território nacional. A diversidade de plantas e daí de seres, de micro-organismos no solo é que mantém aquela população sem grandes danos. E quando a gente começa naquela sucessão de cultura, principalmente com esses cultivos, onde tem um fator reprodutivo muito alto, é que vai trazendo o prejuízo para o produtor. Então o assunto ele merece sempre destaque e o produtor ele precisa buscar cada vez mais as tecnologias e o acompanhamento técnico para ele. Muito obrigada e para a gente é sempre um prazer tê-lo e tratar desse assunto. Por nada, eu que agradeço a oportunidade.